Especial a todos os presentes. Os vereadores Christopher Camargo Oliveira e Salvador Luiz Gomes têm a honra de realizar essa audiência pública para debater sobre a mudança da autarquia do Porto Público de São Francisco do Sul para a SCPAR. Convidamos nesse momento, então, para compor a mesa, o dispositivo de honra, presidente do Sintesp, Antônio Celestino Lenz, por favor, fique à vontade. Presidente do Porto de São Francisco do Sul, senhor Arnaldo Diógenes Santiago. Diretor-presidente da SCPAR, senhor Gabriel Ribeiro Vieira. Diretor executivo do órgão de São Francisco do Sul, Lierta Amorim Moreira. Advogado do Sintesp, doutor Fábio Maia. Presidente do Sindicato Servidores Públicos, José Arnaldo Batista. O vereador Salvador Luiz Gomes, compor a mesa também. Todos à mesa. Nesse momento teremos a execução do hino nacional brasileiro.
Dando continuidade ao evento, agradecimento ao conselheiro do Sindicato dos Operadores Portuários, Marcelo Cortez, secretário do Sindicato dos Arrumadores, senhor Marcos Paulo Lopes, presidente do Sindicato da Estiva, Wander Luiz da Silva, membro do Conselho de Autoridade Portuária de São Francisco do Sul, Getúlio Agripino da Silva, presidente da Associação do Porto de São Francisco, Flávio Tachek Rosa, membro do Conselho de Autoridade Portuária, Sandro Augusto de Oliveira, presidente da Associação Comercial Industrial de São Francisco do Sul, senhor Francisco Antônio Ramos, suplente vereador Alan Visotto, assessor do deputado César Valduga, PCdoB, Jason Heiler, presidente do Sindicato dos Conferentes, Michael Maciel, diretor de comunicação do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina, senhor Volney Chucre, gerente municipal de portos, senhor César Adriano da Cruz, representando aqui o prefeito municipal de São Francisco do Sul, gerente de obras dos balneários Juliano Folk. Ainda também gerente de planejamento regional, Volney Francisco Batista, representando a ADR, Agência de Desenvolvimento Regional, Simone Chiran. E registrar também a deputada estadual Luciane Carminati, membro da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Pedimos que, assim que a deputada chegue, componha a mesa. Vamos em frente. No dia 4 de abril de 2017, o vereador Christopher Camargo Oliveira fez a moção número 10, que solicitava uma audiência pública para debater o assunto com os funcionários
da Associação do Porto de São Francisco do Sul, a respeito do projeto da lei complementar que dispõe sobre a extinção da administração do Porto de São Francisco do Sul, autorizando a criação de subsidiária SCPAR. No dia 9 de maio de 2017, no plenarinho, deputado Paulo Stuart, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Por favor, deputada, seja bem-vinda. Na Assembleia Legislativa, realizou-se a audiência pública com a Comissão de Transporte e Desenvolvimento. Naquele momento, fora solicitado pelo vereador Cristo Camargo Oliveira uma audiência pública em São Francisco do Sul, pois, na opinião do vereador, a parte interessada está em São Francisco do Sul e não em Florianópolis. O vereador questionou que seria mais fácil a comissão ir a São Francisco do Sul do que todos os envolvidos fossem a Florianópolis para discutir o tema. Em maio, o vereador Cristo Camargo Oliveira propôs a moção número 21, de 2017, que, conforme combinado em audiência pública, a comissão viria a debater o assunto na Câmara de Vereadores em São Francisco do Sul. Naquela ocasião, reportada pela deputada Carminati, que se faz aqui presente. Passamos a informação aos senhores de que recebemos, após confirmação pela deputada, representando a Comissão de Transporte, e após audiência aprovada a moção na Câmara de Vereadores de São Francisco do Sul, o entendimento do atual presidente foi de que a Comissão de Transporte que deveria fazer essa audiência. Diante disso, os vereadores Salvador Luiz Gomes e o vereador Cristo Camargo Oliveira acharam prudente fazer de forma unilateral, mas que não perdêssemos o momento de trazer o debate aqui para a nossa cidade. E é exatamente isso que a gente hoje traz nessa noite. Daremos início à audiência pública. Importante salientar que existem algumas regras a serem seguidas, e a qual mencionarei agora. Os convidados da mesa terão 10 minutos para expor seus posicionamentos. Após a fala dos convidados, serão abertas as inscrições para que as pessoas da plateia usem da palavra por no máximo 3 minutos. Toda a nossa reunião será gravada. Teremos confecção de uma ata desta reunião, e todos os registros da audiência serão encaminhados às autoridades pertinentes. E de suma importância deixar claro nessa noite que os vereadores Christopher Camargo Oliveira e o vereador Salvador Luiz Gomes estão nesse momento com o papel de mediadores entre o governo do Estado, nesse caso representado aqui para SCPAR, o senhor Gabriel, a deputada Carminati aqui representando a Comissão da Assembleia Legislativa de Transporte e demais autoridades envolvidas. Peço então que, a partir desse momento, as pessoas procurem para fazer desde já as perguntas. Tatiana no corredor esquerdo e Renato no corredor direito. Fiquem à vontade. E abrimos a palavra, iniciando então, nesse momento,
com o senhor Gabriel para que faça a explanação da matéria e abra audiência pública, e posteriormente a ele nós abriremos aos demais membros da mesa que façam necessário. Obrigado. Boa noite a todos. Queria agradecer inicialmente aos vereadores Christopher Oliveira e Salvador Gomes a oportunidade de estarmos hoje aqui, trazendo o esclarecimento do Governo do Estado a um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa, que transforma a autarquia Administração Porto de São Francisco do Sul para a SEPAR Porto de São Francisco. Quero cumprimentar a deputada Luciana Carminati, representando deste ato legislativo de Santa Catarina, onde tramita nesse momento o projeto de lei a que me referi momentos atrás. Cumprimentar o presidente do Porto de São Francisco do Sul, o senhor Arnaldo Santiago, e os demais membros que compõem esta mesa. Senhoras e senhores, eu gostaria de tomar liberdade de iniciar esta explanação com um pequeno histórico que todos vocês com certeza já têm conhecimento, mas que vale a pena brevemente, sem entrar em maiores detalhes, o que nos levou à posição de hoje da proposição do Governo Federal. Lembro, senhores, que o Porto de São Francisco do Sul é uma entidade que administra e explora os serviços portuários delegados pelo Governo da União ao Governo do Estado de Santa Catarina desde 1955. Portanto, há alguns anos já que o Estado é o poder que administra o Porto através da administração do Porto de São Francisco do Sul. Pois bem, sem entrar em detalhes, no ano de 2011 foi assinado um novo convênio de delegação, já que o convênio anterior se expirou, e em 2011 foi adicionado ao convênio de delegação o direito de exploração do Porto de São Francisco do Sul pelo Estado de Santa Catarina por mais 25 anos. Renováveis por mais 25 anos, se for o caso, ao final desse período. Em 2014, foi feito, sem entrar nos detalhes dos outros aditivos, o quinto aditivo a este convênio, que no seu parágrafo 1º estabelece a seguinte condição: como condição de eficácia do presente instrumento, a interveniente do delegatário se obriga a constituir, em até 180 dias, uma sociedade de propósito específico, SPE, com a finalidade de desempenhar exclusivamente as atribuições de administração do Porto. Parágrafo 2º. Constituirão receitas da administração do Porto toda e qualquer remuneração proveniente do uso da infraestrutura aquaviária e terrenos e terrestres de armazenagem, de contraste de arrendamento de área, instalações de aluguéis, projetos associados, bem como de todas as aplicações financeiras e oriundas das atividades complementares do Porto. Parágrafo 3º. Todas as receitas da autoridade portuária deverão ser administradas e destinadas pela interveniente delegatária exclusivamente ao custeio das atividades delegadas à manutenção das instalações e investimentos do Porto, sendo permitida, entretanto, a distribuição de lucros e dividendos aos acionistas no final do exercício fiscal no percentual não superior ao mínimo legal exigido por lei. O delegatário ou sua interveniente aplicará todos os valores correspondentes à distribuição de lucros e dividendos que se refere ao parágrafo anterior em ações que reverterão em desenvolvimento ou melhoria do Porto. Então, resumindo essa leitura toda, é o seguinte: todo recurso oriundo da exploração do Porto de São Francisco pertence ao Porto de São Francisco do Sul. O Governo do Estado não poderá se apropriar de nenhum centavo dessas receitas do Porto de São Francisco. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: ao ser constituída a sociedade de propósito específico
citada, todas as linhas, todos os lucros e dividendos que o acionista majoritário e único, no caso, o governo do Estado, dentro da lei das SAs, que é 25% do resultado líquido do exercício, só poderão ser usados no porto. Eu sou o acionista único, sou o governo do Estado, o porto deu resultado, eu tenho direito a 25% dos dividendos, mas só posso gastar esse recurso no porto. Exemplo do que está acontecendo atualmente, por exemplo, em Imbituba. Imbituba já nasceu uma sociedade de propósito específico com a SA. Nós tivemos um resultado operacional líquido e todo o recurso que o governo do Estado recebeu de dividendos do porto de Imbituba foram aplicados no porto de Imbituba. Eu estou fazendo uma relação, uma analogia com o porto de Imbituba, porque é a condição que vai ser igual a de São Francisco, se aprovada a lei na Assembleia. Aí você me pergunta, mas o acesso ao porto de Imbituba está fora do porto de Imbituba, porque nós temos o direito de solicitar ao governo federal que considere o acesso ao porto como parte integrante da operação do porto. Então, nos permitiram usar esse recurso no acesso de Imbituba. A mesma coisa se aplicará ao porto de São Francisco. Isso tudo para dizer para os senhores que a decisão de transformar o porto de São Francisco de autarquia em uma SPE, uma SA, não é do governo do Estado de Santa Catarina. Faz parte de um convênio de delegação assinado com a União, que é detentora dos direitos de todas as atividades portuárias no país, é monopólio da União, exigiu, através da Lei 12.815 de junho de 2013, que o porto se adequasse às normas, o novo marco regulatório dos portos, que é a Lei 12.815. O governo do Estado simplesmente está obedecendo uma determinação do governo federal. Ponto. Vamos às particularidades. Funcionários do porto. Eu estou me estendendo um pouco, vereador Cristóvão, porque talvez alguma das dúvidas que possam existir a gente já está respondendo nesse início. Todos os funcionários do porto, todos, sem exceção, os estatutários, têm estabilidade e serão e continuarão exercendo as atividades normalmente. Serão cedidos à Secretaria de Infraestrutura, que cederá ao porto no momento seguinte e será ressarcido pelo porto desses valores. Evidentemente que se algum funcionário do porto estatutário, que tem estabilidade, desejar, em comum acordo com o governo do Estado, ser transferido para outro local, e houver essa possibilidade com o governo do Estado, também é possível. Nós temos algumas demandas de funcionários do porto que gostariam de voltar para suas origens, Joinville, Florianópolis, etc. Desde que haja disponibilidade nos quadros do governo do Estado, não há nenhum impedimento, sem nenhum prejuízo aos funcionários do porto. Guarda portuária. Nós passamos durante uns 3 meses, o João Henrique está aqui, o Tiago, todos eles, aguardando a deliberação do Poder Executivo para a contratação dos guardas, 1º de setembro, e essa decisão foi tomada, e foram contratados, estão sendo treinados e vão assumir as suas funções normalmente. Isso já foi um bom início, né, João? Porque parece que são 8 ou 9 moradores de São Francisco, tem mais alguns da região. Então eu quero tranquilizar os senhores, dizendo o seguinte: para o porto de São Francisco, e agora eu vou abusar um pouco da boa vontade dos senhores, eu fui presidente do Porto Navegantes, fui presidente do Porto de Itapuá, já repeti isso algumas vezes para alguns dos sindicalistas que aqui estão. Eu sei, eu conheço, tenho 43 anos de formado, atividade portuária, não tanto quanto o Arnaldo, mas quase o mesmo que o Arnaldo. Eu tenho a convicção plena que a melhor coisa que pode acontecer para o Porto de São Francisco é ser criada essa empresa específica
que vai melhorar a gestão, vai ter um conselho fiscal, um conselho de administração, vai ter autonomia, vai ter motivação para resolver os seus problemas com muito mais agilidade, com muito menos interferência política, que hoje é a sistemática predominante. Hoje, se o Porto de São Francisco quiser fazer algum investimento, ele tem que recorrer ao grupo gestor, que é composto por 3, 4 secretários de Estado, que não tem a agilidade e nem a força de uma empresa administrada nos moldes de uma SA. Os recursos do Porto de São Francisco são do Porto de São Francisco. O governo do Estado não vai tomar um centavo. O que ocorre, para ser bem transparente e bem honesto com todos vocês, a gente escuta e vê muitos questionamentos, e eu estou lendo aqui na minha frente uma frase: privatizar. Nós não estamos privatizando absolutamente nada. Nós estamos tornando o Porto muito mais público do que ele já é hoje. E se eu não cumprir essa determinação do governo federal, aí sim o convênio pode ser denunciado e o terminal como um todo arrendado e licitado para iniciativa privada. Aí sim é privatização. Então, transformar a empresa num capital social 100% do governo, 100% da SCPA, não é privatizar, não é PPP, nada disso. É torná-la ainda mais pública do que ela já é, com muito mais autonomia, muito mais gestão, etc. O recurso que tem no caixa do Porto de São Francisco hoje, nós estamos autorizando, através da emenda, um aumento de capital de 500 milhões, 250 milhões, que será integralizado com esses recursos do Porto, do caixa do Porto, à medida que esses projetos vão sendo aprovados e licitados e assinados contratos. É só isso, gente. O governo do Estado não vai ficar com um centavo do governo do recurso do Porto. Ah, mas vamos usar o dinheiro para a saúde? Vamos usar o dinheiro para a rodovia? O caixa é único. O governo do Estado vai assinar um compromisso com o governo federal, com a empresa SCPA, Porto de São Francisco S.A., o compromisso desse recurso retornar no primeiro momento que for aprovada a sua utilização. Nós não vamos passar dinheiro sem ter projetos e destinos determinados, estudados e licitados. Então é isso que vai acontecer. E isso está na lei, que está hoje na Assembleia para ser votada. Talvez a deputada possa nos dar um update mais atual dessa situação. Então, eu sei que hoje, já me falaram aqui algumas vezes, tem um jogo importante, tem muitos flamenguistas na plateia, tem muitos cruzeirenses. Eu não sou torcedor do Flamengo, não sou torcedor do Cruzeiro, vim de Florianópolis, cheguei aqui às 2 horas da tarde e ficarei aqui até o último questionamento que vocês, porventura, tiverem. Sinto-se à vontade, eu não tenho hora para chegar, não tenho hora para sair. Então, é breve essa minha fala, 5, 10 minutos, já passei do meu tempo, mas estejam à vontade, responderei todas as perguntas que vocês tiverem, mesmo que ultrapasse o tempo que vai ser permitido aos senhores. Muito obrigado. Vamos em frente então, senhor Gabriel. Convidando aqui o senhor Jason Heiler, representando o deputado César Valduca, por favor, venha compor a mesa. Então, para já abrir em seguida a fala aos demais da mesa, eu queria aqui só registrar, a audiência ela terá um horário para encerramento, tá? Que é 21 horas e 30 minutos. Pedimos aos senhores e senhoras que respeitem rigorosamente, por favor, o tempo e o horário, e as perguntas que porventura não sejam respondidas serão respondidas através de e-mails, mensagem ou correspondência. Fica aberto então a palavra aos demais da mesa que queiram fazer pergunta. Deputada representando a Assembleia, se quiser, por favor, fique à vontade, e depois a gente abre as perguntas. Dez minutos.
Boa noite a todos, boa noite a todas. Inicialmente eu queria cumprimentar todos os amigos, guardas portuários, né, que com muita luta conseguiram a nomeação e a posse de vocês, né, mesmo com silêncio envergonhado do Estado, né, no mês de maio, né, que quem estava presente naquela audiência pública não tinha nenhuma garantia, né, eles viram a força da mobilização dos trabalhadores, né, e ao invés de procrastinar uma luta jurídica, resolveram nomear vocês, e isso já reflete que lutar faz parte da vida e que as conquistas elas não se ganham, elas se conquistam, né? Como o próprio nome diz. Inicialmente, né, eu queria parabenizar também o presidente Gabriel da SCPAR, que finalmente ele trouxe à luz, né, o convênio administrativo formulado em 2011, que regulamenta no prazo de 180 dias, né, a delegação do serviço do Porto. Eu queria dizer o seguinte, né, esse convênio, infelizmente, não tramitou, não sei, a deputada Luciana pode dizer se já está tramitando no PL, ele deveria estar no PL, né, até por uma questão de direito à informação, ele não constava no PL, nós tivemos acesso também no mês passado a esse convênio aos aditivos, e na verdade esse convênio não impede de forma nenhuma, eu queria dizer aos senhores, não impede de forma nenhuma que o governo do Estado mantenha a autarquia funcionando. A lei de portos fala expressamente que tem 3 formas, né, de se delegar o serviço portuário. Sim, a competência para a prestação de serviço portuário é privativa da União. A lei de portos fala em 3 formas, de concessão, em arrendamento e a delegação de serviço, a delegação que se faz por meio de convênio administrativo. Então, acho que o governo do Estado deveria, né, como tem maioria, ele deveria jogar, né, de forma leal, né, e definir que a política pública do governo é entregar o patrimônio público, tá? Porque isso é uma opção discricionária do poder político, né? Dilma Rousseff assinou esse convênio em 2011 e nesta morte ela já foi empichada. Tá? A gente está vendo as consequências trágicas de um golpe parlamentar, jurídico-midiático no país. Então, as pessoas que assumiram, né, esse governo, que enfrentem o déficit fiscal, né, que digam claramente para a população que a queda da arrecadação vem da falta de credibilidade no país e que, para fechar as contas, eles estão entregando patrimônio público para a iniciativa privada de qualquer forma, com financiamento farto do BNDES, entre outras situações. Quem esteve presente no plenarinho da Câmara, né, da Assembleia, em maio, teve a oportunidade de me ouvir falar das inconstitucionalidades da lei da SCPAR. Eu não vou tecer maiores comentários, né, que é um absurdo uma sociedade de economia mista, né, que deveria ter um objeto específico, ter atribuição desde prestar serviço portuário, administrar saúde, educação e turismo, quando o Estatuto das estatais, que foi aprovado no ano de 2015, diz expressamente, regulamentando o artigo 170 e 173 da Constituição, que empresa pública e sociedade econômica mista só pode atuar em interesse nacional ou, né, para regular mercado, e não é a situação da SCPAR. Outra coisa que até hoje, né, infelizmente o governo do Estado não nos esclareceu, e aí eu digo claramente, né, o projeto de lei que está tramitando, ele prevê a criação de uma sociedade de propósito específico. Sociedade de propósito específico só tem previsão em uma lei, tá? A Constituição traz que a União tem competência para editar normas gerais sobre contratação. São 5 leis que versem sobre isso, né? É a Lei de Licitações, a 8666, é a Lei de Concessões, a 89 e 8595, é a Lei de PPP, a 11079 de 2004, e subsidiariamente você trabalha com a Lei de Portos e a Lei de Estatais, uma de 2013 e uma de 2015. A única lei de contratação que fala sobre sociedade de propósito específico é o artigo 9, parágrafo 4º da Lei 11079, que traz expressamente que a sociedade de propósito específico é uma sociedade constituída, precedida de licitação, entre um parceiro público e um privado. O parceiro público necessariamente será acionista minoritário e o parceiro privado ele vai exercer a administração da PPP. Essa PPP, né, e essa sociedade de propósito específico tem que ser precedida de licitação. Qual é a situação? Cria-se uma sociedade de propósito específico, né, para distribuir lucro para sócio privado com dinheiro público, são 110 milhões
que tem no caixa da autarquia. Esses 110 milhões, como o doutor Gabriel falou, pretende-se ser integralizado para, no futuro próximo, abrir-se capital com um mero decreto do governador, que a própria lei da SCPA já autoriza 15.500, e o interesse público, eu não entendo onde é que está. Tá? Outra coisa importante que eu tenho que dizer a vocês, o convênio administrativo entre a União e o Estado, que o doutor Gabriel fala, que impede o investimento e a saída do dinheiro do porto, a gente tem que diferenciar porto bem público de porto autarquia estadual integrante da administração indireta, uma pessoa jurídica de natureza privada. A autarquia estadual Porto de São Francisco está sendo extinta por esse projeto de lei. E com a extinção do projeto de lei, todos os trabalhadores vão, como os trabalhadores da Coab, para uma classe especial na Secretaria de Infraestrutura. E amigos, não duvidem, os mais novos principalmente, a paridade e integralidade, ela requer renovação do quadro administrativo. A próprio projeto de lei determina que a vacância do cargo vai gerar extinção automática. O que vai acontecer? Vocês que tomaram posse agora, daqui a 35, daqui a 40 anos, vocês vão se aposentar ganhando provavelmente salário mínimo. Porque gratificação não entra na redutibilidade de renda prevista na Constituição e muito menos a integralidade e paridade. Então, eu peço a vocês, acordem os olhos, tá? O projeto, né? O sindicato ele defende, né, a retirada, ao mínimo a suspensão do projeto para a população saber, porque além dessa situação toda que nós permeamos aqui, ainda tem um agravante, né? Temos um porto aqui e temos ainda uma outorga da ANTARC com licenciamento andando de um porto privado, tá? Que você trabalhando conjuntamente, sem estudo de impacto ambiental, né? Sem a intervenção do município, sem audiência pública, sem debate com vocês para ver o futuro de vocês, futuramente o que pode acontecer, né? Um navio vindo da China, né, com água de lastro, contaminar a região, ou um navio vindo da Sibéria com mariscos encravados no casco, sem predator natural, e a consequência para vocês é o seguinte: a população doente, é o meio ambiente marinho e a vegetação atlântica sendo assassinado por esses agentes que não têm predadores naturais, e a população adoecendo e a poluição aumentando. Então eu acredito que, para se debater isso inicialmente, a população local, o município tem que fazer um estudo de impacto fiscal disso, a população local tem que saber qual é o verdadeiro impacto dessas alterações para vocês, para então se continuar. Mas na verdade o que a gente vê do governo do Estado é um interesse absurdo de tocar isso com urgência, única e exclusivamente para pegar o dinheiro que está no caixa do porto e ser utilizado para pagar rombo na queda de arrecadação fiscal proveniente dito de um golpe parlamentar que assolou e gerou a maior crise fiscal da história desse país. É isso aí, vamos continuando, vamos conscientizando, estaremos aqui semana que vem. Obrigado. Dando continuidade, alguém mais na mesa? Pois não. Eu sou Antônio Lins, diretor-presidente do Sintesp, Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina, e que também representa os servidores públicos do Porto de São Francisco. Cumprimento a mesa, aos companheiros da mesa, a deputada Luciana Carminati, que representa o Legislativo do Estado, neste ato, e nos preocupa, senhor Gabriel, quando o senhor fala sobre a garantia de empregos, quando o senhor diz que é para os trabalhadores ficarem tranquilos, que não haverá nenhuma alteração no quadro funcional deles, ou pelo menos no posto de serviço, talvez o posto de serviço seja a única das verdades que Vossa Excelência coloca. Porque o artigo 3 do parágrafo 1º do projeto que tramita fala que os servidores do Porto
serão cedidos através da Secretaria da Infraestrutura, porque eles não serão mais servidores do Porto, uma vez que o Porto será extinto pelo projeto. Eles passarão a fazer parte de um quadro especial, não quadro permanente, tá? Quadro especial na Secretaria da Infraestrutura, que será criado exclusivamente para suportar o número de servidores do Porto com a extinção do cargo pela vacância. Então, na medida que forem vacando, ele não é permanente. Não haverá, como já falou o nosso advogado, não haverá a mínima garantia de paridade, até porque os senhores que estão entrando agora, o número de 40 funcionários, que terão que contribuir 49 anos, né, a partir do novo projeto da Previdência aí, para se aposentarem, não conseguirão se aposentar com seu salário integral, porque não haverá mais paridade. Por quê? Porque a extinção do cargo não permitirá a manutenção do quadro. O quadro ele vai se exaurir por conta da vacância. E outro detalhe importantíssimo: hoje são atualmente aproximadamente 230 funcionários do Porto, que serão cedidos pelo compromisso do projeto, serão cedidos para a SPE, né, porque serão cedidos para a SCEPAR e por consequência a SPE, e ninguém tem a garantia de que a SPE vai querer absorver os 230 funcionários por conta do que está também no contrato, que terá que ressarcir o Estado dos vencimentos. Imagino que ela vai dizer: não, eu não preciso de 230, eu preciso de 80. A exemplo até do Porto de Bituba, que foi citado aqui. Eu não preciso desse efetivo. Para onde irão os demais? Para onde vocês irão ser relocados? Então há uma preocupação, sim, senhor. A nossa preocupação ela procede. Ninguém está aqui para trazer, para atrapalhar o governo. Nós estamos aqui para garantir a estabilidade, garantir o trabalho dos trabalhadores no Porto e garantir a continuidade do Porto. Se o Porto está dando certo, por que extinguir? Por que se extingue uma entidade que dá certo? Se o Porto tem um capital de mais de 100 milhões em caixa e tem uma série de necessidades de estruturação, de reestruturação, de melhorias, e não se faz essa melhoria por conta do quê? Porque esta verba está destinada, como falou o secretário da Saúde na semana passada, que está só aguardando a extinção do Porto para pegar parte desses 100 milhões, não é nem para investir, mas é para amortizar dívidas que tem com algumas instituições de saúde do Estado. Então essa é a verdade, a gente precisa restabelecer a verdade. Não podemos pintar e não devemos pintar. Nós, e Vossa Excelência como homem público, não devemos pintar o quadro trazendo uma realidade que na verdade o próprio projeto não confirma. Então por isso a nossa preocupação, e nós, sindicato e servidores, somos totalmente contrários à tramitação desse projeto e somos pela extinção dele, porque o que está dando certo não se mexe. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas, boa noite. Eu quero, em nome dos dois vereadores proponentes, parabenizar pela iniciativa da audiência. E diga-se de passagem, a audiência que nós já assumimos lá na audiência em Florianópolis, por isso eu estou aqui. Acho que é muito interessante ficar perto de vocês, permitir o diálogo de quem não pôde ir até a Assembleia Legislativa, mas vocês serem ouvidos aqui e também sentir quais são as questões que estão por detrás desse debate todo do Porto. Então eu quero parabenizar pela iniciativa, cumprimentar em nome do Antônio e do Gabriel aqui todos os membros da mesa. Eu acho que a democracia nesse país é algo que
está muito ameaçado. É muito raro ver debate, diálogo, parece que isso trava tudo, quando na verdade deveria ser a essência da nossa cidadania. O tempo todo levantar os problemas, as soluções em diálogo aberto, para a gente construir saídas em conjunto. Nós temos uma preocupação muito grande com relação ao PLC que está tramitando na Assembleia Legislativa, porque quando ele foi dado início, quando ele foi enviado pelo governo, ele teve uma característica. Ele, no primeiro momento, falava de um aporte de recursos de 30 milhões, né? Depois, então, a Sociedade de Propósito Específico teria não mais um capital de 30 milhões, mas se avançou para 250 milhões, né? Graças ao debate que foi feito, graças ao debate que os trabalhadores, que os vereadores, que as entidades, que o sindicato propôs. Então já se avançou do projeto original de 30 milhões de capital inicial para 250. Mas tem muitas questões que a gente precisa também trazer aqui. Primeiro que, respondendo algumas coisas, nós não temos nenhum convênio tramitando junto com o PLC, é só o PLC. E o PLC, ele, no seu artigo, deixa eu olhar bem direitinho aqui para não falar besteira, né? O PLC, no seu artigo 128, ele não dá a garantia de que esses 100, 110 milhões fiquem com a sociedade, mas eles podem sim ser centralizados no Caixa Geral do Estado. Então esse recurso que é oriundo do trabalho, do resultado do porto, ele pode ir sim para o Caixa Geral do Estado. E aí eu vou dizer a vocês como está as contas do Estado. Lá na Assembleia, nós estamos trabalhando com vários projetos, apreciando vários projetos do governo que raspam recursos de várias contas. Um deles, para vocês entenderem, SC Saúde, que é uma contribuição de 4,5% do servidor público e 4,5% do governo. O que é que o governo está propondo agora? Que o servidor continue pagando 4,5% e o governo, em função da crise, só pague 0,5%. Tá? Quer dizer, tem crise pro governo e para ninguém mais, né? Então eu estou trazendo este exemplo aqui. O outro exemplo, hoje nós votamos na Assembleia o refinanciamento das dívidas dos empresários e pessoas físicas, isentando juros e multas para se arrecadar, para poder manter a folha em dia. Então eu não tenho dúvida que quando o secretário da Saúde diz que vai usar o dinheiro do porto para pagar os hospitais e a saúde, vai usar, porque estão usando o servidor. Por que não vão usar do porto? Então nós não temos nenhuma garantia aqui. Pode ter a boa intenção, né, do representante aqui da SCPAR, pode ter a boa intenção, pode ser a posição dele, mas eu quero dizer que na lei não diz isso. Na lei nós precisamos então garantir isso descrito na lei, para ficar como garantia. Aí eu concordo. Então, primeiro aspecto é esse, né? Porque na vida política, aquilo que não está registrado, documentado, oficializado, não vale mais como antigamente o fio do bigode, né? Então nós temos que garantir aqui na lei isso. Outro aspecto que eu acho muito importante, também a gente tem que dizer aqui, eu acho que o Antônio aborda a questão dos trabalhadores. Só tem 40 trabalhadores que tomaram posse por via judicial. Também não foi por mérito de contratação do governo, foi por luta dos trabalhadores. E olha que nós acompanhamos a mobilização pelas redes sociais, a pressão, a luta, né, que foi feita do sindicato. E aquele dia na audiência, vários de vocês estavam lá, dizendo, olha deputados, estamos lutando pelo nosso direito ao trabalho e ao emprego. Que bom que às vezes a justiça está do lado
de quem mais precisa, né? Deveria ser sempre. Neste caso, ela se posicionou desse lado, né? E aí, por último, eu quero dizer que tem tantos questionamentos em relação ao projeto, e eu acho que nós temos que parar com essa coisa de achar que quando a gente questiona é porque a gente é contra, né? Quando a gente questiona é porque não está devidamente transparente ou no convencimento de que aquilo é bom. E isso é muito bom. Eu gostaria que o povo discutisse e questionasse tudo, com fundamento, para a gente poder avançar no entendimento. Mas tem tanto questionamento que o próprio líder do governo, então não é a deputada de oposição falando, o líder do governo, tá, apresentou um requerimento de diligência, que é o quê? Consulta para sanar as dúvidas. O líder do governo faz os seguintes questionamentos: solicito diligência a esses órgãos, e aí ele endereça a Agência Nacional, né, de Transportes Aquaviários e também a Secretaria Nacional de Portos. Então ele encaminha essa diligência perguntando o seguinte: quais os questionamentos? Como deve ocorrer dentro das normas legais a aplicação do valor existente em caixa atualmente no Porto de São Francisco? Aquilo que eu falava. Como que deve ocorrer? Segundo, análise do plano de investimentos e previsão de despesas e ressarcimento do Porto de São Francisco, conforme determinado no parágrafo 2º do artigo 3º da emenda modificativa. Então, uma análise ele pede sobre isso. Terceiro, uma análise do parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei complementar, que trata da transferência para o Estado dos ativos e passivos pertencentes à administração do Porto. Quarto, possibilidade de aplicação de recursos da administração do Porto de São Francisco no acesso rodoviário ao Porto de São Francisco, uma vez que os trechos de acesso ao Porto fazem parte de sua logística e a facilidade a ser oferecida aos usuários com as melhorias nessas áreas adjacentes tem como objetivo facilitar a carga e descarga dos caminhões, o transporte de passageiros ou mesmo o acesso ferroviário. Então, esse pedido de diligência foi enviado no dia 12 de setembro, ainda na primeira comissão que está tramitando o projeto, que é a CCJ, a primeira. Ele ainda não saiu da primeira comissão, esse projeto. Foi enviado e nós ainda estamos aguardando uma resposta. Então, eu quero levantar essas questões aqui para todos entender que nós não estamos aqui falando que somos contra porque somos contra. Não, é porque tem questões que precisam ser respondidas. E eu acho que nesse país a gente precisa ter muito mais cuidado com aquilo que é público. Nós estamos cansados de ver nós perder usinas e grandes obras que foram construídas com o suor do povo brasileiro para empresas chinesas, para empresas francesas, para empresas norte-americanas. E o povo brasileiro vai perdendo assim a sua soberania nacional. Então, muito obrigado. Estamos aqui para ajudar nesse debate. Mais alguém na mesa? Lerte, fique à vontade. Lierte Amorim Moreira, sou diretor executivo do órgão, uma instituição constituída pelos operadores portuários por força de lei. Estando entre o capital e o trabalho, nós acreditamos que a gestão, o futuro grupo gestor que vai dar subsídios de horizontes à administração da nova instituição, tenha pelo menos um representante dos operadores portuários e um representante da mão de obra avulsa, para que estas pessoas que vivem o dia do porto possam contribuir na destinação dos recursos a serem investidos. Nós temos hoje um porto que sofre uma carência muito forte de investimentos dos últimos 5 ou 8 anos. Não tem acesso. É um porto que tem uma piscina bem no meio, dentro da sua atividade. Não existe nenhum outro porto que tenha uma piscina daquela. É um porto que não tem luz, pois a luz que ilumina os navios no meio da noite é fornecida pelos operadores portuários
por um gerador de energia que o órgão é obrigado a constituir. Caso contrário, não teria operação noturna nesse porto há mais de 3 anos. Precisamos de iluminação. O porto necessita obrigatoriamente de criar um ambiente de conforto para os trabalhadores avulsos. Caso contrário, eles não têm local de abrigo em caso de chuva ou no repouso de atividades de função e assim por diante. O nosso porto precisa ter, dentro do conselho gestor, representantes locais. É muito importante que tenhamos pessoas que vivam a atividade portuária no seu dia a dia, que têm contato com os armadores, que conhecem as demandas de cargas, que conhecem as demandas de calado, que conhecem as tendências econômicas, que vivem o dia a dia com o cliente final que movimenta essa atividade portuária. Diziam os antigos que quando o container saísse, o porto ia fechar. Não. Hoje existem outras atividades em funcionamento. E podem haver mudanças de rumos de acordo com a economia. Quem vive esse dia a dia é quem está dentro do porto todos os dias, sabe o que fazer. Por isso, é importante que tenhamos pelo menos 50% de representatividade dentro deste grupo gestor. Fica o registro. Muito obrigado. Boa noite aos membros da mesa já nominados. Boa noite a todas, a todos. Uma satisfação estarmos aqui para falar sobre Porto de São Francisco do Sul. O companheiro Gabriel, presidente desse CEPAC, ele já colocou o que vai acontecer, com detalhamento. De minha parte, eu só gostaria de colocar ao amigo presidente do órgão que ele tem visto diariamente o que está acontecendo no porto. A piscina que ele falou já está em Florianópolis no projeto para ser fechada. Nós vamos ter mais uma área de retro-área ali que é importante para a segurança e para a operacionalidade do porto. A iluminação que ele colocou, já está o projeto em andamento, já há mais de um mês. Só que esses projetos são demorados, são investimentos altos. Então, em junho do ano que vem, nós vamos ter 8 novas torres de iluminação no porto. Vai ser uma iluminação que vai parecer que nós estamos de noite e de dia. A questão do nivelamento das áreas do porto já está sendo feito. Enfim, tem uma série de projetos em andamento. Estamos recuperando um armazém que estava abandonado. Dentro de 30 dias, nós temos mais de 1.000 metros quadrados de armazéns para armazenar mais cargas e, com isso, podemos trazer para o porto mais cargas. E o Lierte sabe muito bem disso. Então, eu não entendi bem a colocação do Lierte nesse momento. Se os procedimentos atrasaram, foi antes da nossa gestão. Nós assumimos o porto em março desse ano, faz pouco tempo. E de lá para cá, muita coisa andou. Os projetos licitatórios, nós somos obrigados por lei a licitar todos os projetos, eles são demorados. Existem recursos. A questão da iluminação, foram 3 anos de recursos, idas para cá, para lá, e a coisa não caminhava. Tanto é que eu tive que bater na mesa e contratei por R$80 mil, sem licitação, uma iluminação provisória, porque era questão emergencial, segurança do trabalhador portuário, e que nós respeitamos bastante, e temos que dar condições ao trabalhador portuário de trabalhar, principalmente com segurança. E nós fizemos isso. Eu sei que amanhã ou depois eu vou responder perante o Tribunal de Contas por ter tomado essa atitude, mas eu não me preocupo com isso. Eu quero dizer o seguinte: o nosso porto, ele começou esse ano com uma produção negativa de 22%, janeiro, fevereiro, março. A partir de abril, nós começamos a melhorar gradativamente, 1%, 2%, e no mês agora de agosto, final, nós estamos em setembro, nós já estamos com uma produção positiva de 8%. Isso é muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos atravessando. Houve aumento na movimentação de carga geral de produtos siderúrgicos, houve aumento na soja, 11%, produtos siderúrgicos 30%, fertilizantes
20%, celulose 39%, enfim, o porto está crescendo. Isso é importante para São Francisco, é importante para os TPAs, para os trabalhadores portuários, é importante para nós todos. O porto é de São Francisco, é do Estado, o porto é do Brasil. E nós trabalhamos para que esse porto possa realmente atender às nossas necessidades e possa contribuir cada vez mais para o desenvolvimento da nossa cidade. Nós sabemos que o PIB daqui de São Francisco, direto ou indiretamente, chega a 60% até 70% direto ou indiretamente da atividade portuária. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Temos ciência disso aí, estamos trabalhando para que isso possa acontecer. Privatizar não é a solução, em nenhum momento se falou em privatizar, até porque a legislação federal não permite. O porto primeiramente, ele é oferecido ao Estado para administrá-lo. Se o Estado não se interessa, ele é oferecido ao município. E se o município não se interessa, aí sim ele é licitado. Então não existe privatização nenhuma. Então aquele cartaz ali, não sei por que está ali, tudo bem, eu respeito. Mas eu quero deixar bem claro o seguinte: eu estou no Porto pela terceira vez já como presidente do Porto. Iniciei lá em 1995, passei por 3 governos, estou lá novamente. Não pedi nenhuma das vezes para assumir o cargo, nenhuma das vezes, não pedi. Inclusive agora me chamaram, eu aceitei novamente o cargo. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar na área portuária, tenho amor ao que eu faço e respeito e sei da importância do Porto para São Francisco do Sul. O importante é que o Porto está crescendo, vai continuar crescendo, tenho certeza disso. E nós tudo faremos para defender o Porto até as últimas consequências. Obrigado. Obrigado. Salvador vai falar? Só peço um pouquinho de celeridade, porque a população veio fazer as perguntas e nós temos que iniciar. Alguém mais? Eu gostaria de, antes de abrir a palavra aos questionamentos, foram faladas algumas coisas que eu gostaria que da mesa responder. Agora, se você prefere... Vamos combinar o seguinte, então, senhor Gabriel. Lhe dou 5 minutos para as questões que foram elencadas aqui à mesa. E em seguida entramos com as perguntas. Não, vamos atender, já que é uma democracia, e eles só querem assim, vamos atender eles, então. Então vamos em frente. Iniciamos então as perguntas. Por favor, vamos seguir. Seguir já a... Quem seria o primeiro? A pergunta que a gente fez no papel ali. É por ordem de solicitação, por favor. Onde é que estão as inscrições? Então vamos lá, vamos começar. Vereador, era melhor que, se é por escrito, que apresente a inscrição. Se é por fala, que venha se apresentar para fazer a fala nos 3 minutos. Eu peço o seguinte: se tem por escrito, encaminhe para mim, eu faço a pergunta, e quem quiser falar verbalmente, o microfone está à disposição. Fazemos assim. Tá. Boa noite a todos. Eu agradeço a todos que se deslocaram para estar aqui hoje. A gente sabe que o Porto tem dado toda a atenção, a princípio, para os guardas portuários, parte da SCPA também, assim como vários deputados, a deputada Carminati também. Eu agradeço a todos e desculpe os que eu não citei aqui. Mas algumas são... os funcionários do Porto, né, não só os guardas portuários, mas os demais, eles têm medo, né, que não tem nenhuma garantia ali nesse PLC de que realmente eles ficarão trabalhando no Porto se assim desejarem. Ali no PLC só está escrito que eles serão cedidos para a SCPAR. Eu só gostaria de saber qual realmente seria a garantia se não está na PLC. Outro questionamento é com relação ao quadro da guarda portuária. Essas 40 vagas, elas não suprem necessidade do Porto. Nós gostaríamos de saber se depois, se vai ter alguma contratação dos que passaram, né, dos excedentes,
e também, se necessário, se vai ser aberto algum concurso nesse sentido, porque só com os 40 não supre a necessidade. Até onde a gente sabe, são 4 postos, são 14 postos com 4 funcionários em cada um, né? E totalizaria 56, e teria que verificar se não necessitam mais. E outro medo dos funcionários do Porto é com relação aos adicionais abonos que eles têm hoje, a perda disso no futuro. Então, se isso não poderia ser tornado em VPNI, que é vantagem pessoal, né, nominal identificável. Seriam esses os questionamentos. Agradeço a atenção. Eu tentarei ser o mais breve possível. A garantia de emprego dos servidores está na lei. Eles são estatutários. Eu escutei ainda há pouco que vai acontecer a mesma coisa que em Bituba. Em Bituba você é CLT. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todos os funcionários do Porto de São Francisco serão mantidos. Aqueles cargos que não existirem dentro da estrutura da Secretaria de Infraestrutura. Vamos dar um exemplo. Não sei se é isso, é só uma analogia. Biólogo. Vamos supor que tem um biólogo no Porto de São Francisco. E na estrutura do governo, da Secretaria, não tenha biólogo. Este cargo vai para um quadro especial até a aposentadoria dessa pessoa. Ao se aposentar, esse cargo fica extinto na Secretaria de Infraestrutura e será feito um edital para novo concurso no Porto. Todos aqueles cargos que forem aposentados e extintos na Secretaria de Infraestrutura e que sejam necessários no Porto, serão feitos por concurso público. Isso é claro. Segunda, contratação dos excedentes. Há necessidade de mais de 40. Nós temos hoje, parece que 60 e poucos exercendo essa função. A partir da criação da SPE, se houver necessidade de mais 10, de mais 20, de mais 30, será feito um novo concurso público. Eu não posso aproveitar o concurso público feito por uma autarquia num regime estatutário e contratar no regime CLT. Então, todos aqueles cargos que forem se aposentando ou extintos serão recontratados, se houver necessidade, por concurso público. Os abonos do salário, todas aquelas vantagens adquiridas, está previsto na lei que serão enquadrados nos grupos ocupacionais sem perda nenhuma de nenhum tipo de vantagem. Isso está na lei. Está na lei, que na proposta do projeto de lei, que depois eu vou querer entrar em maiores detalhes, deputada, porque existem emendas modificativas propostas pelo governo que ainda não passaram na Comissão de Justiça, e a senhora tem razão, tem algumas dúvidas que a gente precisa responder. Então, resumidamente é isso. Não haverá perda de vantagem. Isso é lei, nós não vamos ficar discutindo agora a validade da lei do estatutário. O estatutário é um direito adquirido. Ninguém pode tirar esse direito do trabalhador. Não pode ser SPE, pode ser autarquia, pode ser o que seja. A segurança do trabalhador está garantida.